Esse é um Capsule e nós vamos falar agora de uma medida do governo Trump que causou estranheza. O governo Trump decidiu usar o congelamento de preços reverso. Olha que coisa, né? Como é que é o congelamento de preço tradicional? A gente sabe, aconteceu aqui no Brasil isso durante a época do Sarney lá. Você define um preço máximo para as coisas. Até na época do Sarney era isso, você podia botar um preço mais abaixo. Não era, o preço não era totalmente tabelado, era o preço máximo que era tabelado. Mas é lógico, acabava tudo ficando no preço máximo, né, fornecido. Né? E o que acontece sempre que você faz congelamento de preço? Falta produto, evidentemente, porque você tem a oferta e a demanda. Se você força um preço baixo, você garante que vai ter mais gente querendo comprar aquele produto do que gente querendo vender aquele produto, então vai faltar produto. Inevitavelmente, o que acontece com 100% dos tabelamentos é faltar o produto. Né? Agora, o Trump fez uma medida ao contrário, ele definiu um preço mínimo para determinados produtos. Ou seja, você pode cobrar quanto você quiser. Quer cobrar US$ 1 bilhão por produto? Pode cobrar, mas não pode cobrar abaixo de tanto. Qual que será a lógica disso? Né? E lógico, o que vai acontecer aqui é que vai sobrar produto no mercado, né? Vai desestimular o pessoal a produzir porque não vai ter comprador para a produção. Ou seja, é ruim do mesmo jeito. Congelamento de preço, é ruim. Os efeitos são contrários. Mas o que levou o Trump a tomar essa decisão? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mestre Ata, Bebê Novo que Toma Leite e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, a administração Trump vai colocar fundo de preço, né, piso de preço em uma série de indústrias para combater a China, disse o Bessent. Ou seja, determinados produtos nos Estados Unidos vão ter um preço mínimo para ser vendido. Você não pode vender abaixo desse preço. De novo, isso é congelamento de preço? Sim. Isso é uma coisa ruim? Sim. Isso é economicamente uma merda? Sim. Mas qual que é a justificativa do Trump para essa história? A justificativa do Trump é a seguinte: a China está fazendo dumping. A China hoje tem virtualmente um monopólio mundial na produção de terras raras. É terra rara que ele está falando aqui, tá? A principal indústria que eles querem aplicar isso, eles ainda não falaram quais serão as indústrias que eles vão colocar esse piso de preço, mas tudo leva a crer que as principais indústrias serão justamente de terras raras, a produção de terras raras, né? E por que a China tem o domínio, o virtual domínio no mundo na produção de terras raras? Bom, em parte você tem a ver com a tecnologia. Eles dominam a tecnologia para refinar a terra rara. Como eu já falei para vocês, terra rara, o processo de separação, de purificação, até você ter o metal puro e coisa e tal, é muito complexo, leva muitas etapas e gera uma quantidade enorme de resíduo. Né, e eles dominam esse projeto lá. Mas esse domínio não é uma coisa assim tão espetacular. Tá? O resto do mundo sabe fazer também. O Brasil sabe fazer também esse refino. A questão toda, por que a China é tão boa nesse negócio? A China é boa nesse negócio porque, primeiro, ela tem mão de obra barata e, segundo, ela tem zero preocupação com o meio ambiente. Então, ou seja, é muito mais barato produzir esse negócio. Imagina uma atividade qualquer aqui no Brasil que você tenha que contratar gente para fazer, que vai ser caro pra caramba, vai ter que gerar resíduo pra caramba, o IBAMA vai encher o saco, não sei o que lá. O que acaba acontecendo? Né? Você não consegue fazer, sai caro no final das contas. Né? Por isso que a China tem essa vantagem nessa área. E, além disso, ela tem feito dumping. E isso é o ponto que o Trump está falando aqui. Né? A China tem se mantido na dianteira das terras raras, justamente por quê? Porque ela bota preço baixo demais. O governo chinês subsidia a terra rara lá na China, ela paga para você comprar a terra rara chinesa para evitar que surjam outras empresas de terra rara no mundo, porque a China quer usar isso como uma arma contra o resto do mundo. Mais ou menos o que a Rússia faz com os movimentos verdes no mundo todo. Né? Todo mundo sabe, eu já falei aqui mostrei várias reportagens, que todo o movimento ambientalista na Europa e coisa e tal é da Rússia. É a Rússia que financia esse pessoal. Por que a Rússia paga para a Europa não explorar o petróleo e gás lá? Porque, lógico, a Rússia queria usar o petróleo e gás que a Rússia vende para a Europa como uma arma de guerra, né? Exatamente, só que tentou e deu errado, porque a Europa
decidiu comprar petróleo do Catar, da Arábia Saudita, e parar de comprar da Rússia de qualquer forma. Mas essa era a estratégia do Putin, né? Você tornar a Europa, o Ocidente, dependente do gás russo, do petróleo russo. De que forma? Cria movimentos verdes, né? Paga cientista para fazer estudo de mudança climática, não sei o que lá, esse troço todo. Ai, não podemos. Ai, o fracking é muito perigoso, não podemos explorar o fracking, não sei o que lá. Vamos continuar comprando petróleo da Rússia, é muito melhor e coisa e tal. Margem equatorial do Brasil não pode explorar a margem equatorial. A Marina não gosta, o ET lá do Acre não gosta. Enfim, esse pessoal fica nessa putaria. Por quê? Porque tem dinheiro russo por trás disso daí. O movimento verde no mundo inteiro tem dinheiro russo, porque é interesse da Rússia manter o domínio na área de petróleo, conseguir manter a venda de petróleo, todo mundo dependente da Rússia, né? Só que o petróleo, a Rússia tem um problema, que tem várias outras empresas no mundo que também produzem petróleo. A Rússia não é a única. A Rússia tem um domínio grande. Para chegar na Europa, por exemplo, tem uma vantagem enorme, ou tinha uma vantagem enorme, que é a proximidade geográfica, né? Agora perdeu tudo, né? Com a guerra na Ucrânia perdeu tudo. A China está querendo fazer diferente. A China estava lutando justamente para ser a única fornecedora de terras raras. Nenhum outro lugar no mundo. A China vende terra rara barato pra caramba. Tu compra terra rara da China, o metal final, né? O neodímio, o európio, o samário, o gadolínio. O metal final, que é a terra rara, você compra ele muito barato, muito mais barato do que se tu tentar fazer uma fábrica no seu país para fazer esse metal. E é esse o problema que o Trump está tentando resolver. O Trump está querendo fazer justamente uma base de preço para combater o dumping. Não vai funcionar, não é a melhor saída. Eu acho que ele podia fazer um negócio muito mais simples. Ele podia comprar quantidades enormes da China. Aproveita que a China está vendendo barato, ela tem os Estados Unidos teria duas vantagens nesse caso. Primeiro, que ele faria uma grande reserva técnica de metais, então bota num lugar lá, naqueles desertos lá de Nevada, faz uma caverna daquelas lá, bota milhares de toneladas de neodímio, de samário, de gadolínio, dessas terras raras todas, e guarda lá, deixa guardado lá, porque se tiver uma guerra e a China não quiser vender mais, o governo tem ali um monte de metal para vender. A China está vendendo barato? Ótimo, vamos aproveitar, vamos comprar. Vamos fazer uma grande reserva desse produto para uma eventual necessidade, né? E outra coisa botar o preço vai gerar um problema em cadeia enorme. Por quê? Porque a terra rara, ela não é um produto final. Ninguém compra. Você não foi no supermercado comprar terra rara essa semana, não foi? Não foi, né? Mas você pode ter ido nas Casas Bahia e comprado um celular que, de certa forma, tem terra rara dentro dele. O que vai acontecer nos Estados Unidos? O Trump está botando uma base no valor da terra rara lá nos Estados Unidos, o que vai fazer com que as empresas americanas tenham que pagar um valor mínimo por essa terra rara lá nos Estados Unidos. E com isso, as coisas produzidas nos Estados Unidos vão ficar mais caras. E aí, ou seja, como ninguém compra terra rara por si só, você compra produtos feitos com as terras raras, né? Isso vai acabar tendo uma desvantagem para os Estados Unidos, né? Vai acabar encalhando o produto, né? É o caso clássico. Se você define o preço máximo, né, o teto do preço, falta produto. Se você define um preço mínimo, você vai ter excesso de produto, vai ter encalhe de produto, que também é ruim para a economia do mesmo jeito, da mesma forma você perde a economia, né? Ah, Peter, mas como é que ele vai fazer para resolver esse negócio? Ué, era só o governo americano subsidiar as empresas americanas para fazerem a mesma coisa. Ah, a China subsidia as empresas lá que produzem a terra rara? Pô, subsidia também nos Estados Unidos. Pronto, resolvido o problema, né? Eu acho essa política de preços mínimos, eu acho política errada. Toda política de controle de preço, mesmo que seja preço mínimo, é ruim. Aqui, ó. Quando você está lidando com uma economia que não é uma economia de mercado, como a China, então você tem que exercitar a política industrial. O que ele está falando merda aqui, né? Ou seja, quando você está de frente com um planejamento central, você tem que fazer planejamento central também. É isso que ele está dizendo em última análise. Você tem que ser meio comunista para combater o comunismo. Cara, não funciona assim, cara. Não é uma boa medida nisso. Era muito melhor ele comprar um monte de produto, que aí forçava o aumento do preço, aumenta a demanda muito, força o aumento do preço e pronto, né? Não tem esse negócio, né? Enfim, eles estão colocando isso daqui como uma medida que foi anunciada, ainda não temos os detalhes, a gente sabe que vai ser aplicada a terras raras, então vai ter um mínimo de preço.
mas pode ser aplicada a outras coisas também, né? Pode ser que tenha outros itens também que a China produz, que eles coloquem essa política, né? O Brasil, isso muda alguma coisa? Não muda muita coisa, porque o Brasil tem algumas minas de terras raras, sim, tá? Mas as terras raras brasileiras são todas mandadas lá para a China para processamento. O processamento é tudo lá na China. Então, para a gente não muda nada. A gente não tem processamento interno aqui de terras raras. Agora, talvez o que possa acontecer é que se realmente ele botar esse preço mínimo lá, pode justificar você ter outras empresas quebrando o monopólio da China. Recentemente, uma mineradora australiana chamada Lynas levantou 500 milhões de dólares porque está produzindo terras raras na Austrália, está querendo combater a China lá na Austrália. Provavelmente, o preço das terras raras produzidas na Austrália é maior do que na China. Mas ainda assim é uma alternativa. E agora, se o preço mínimo for definido lá nos Estados Unidos, eles podem se tornar competitivos, né? Pode ser que seja uma coisa positiva nisso daí. Veja, o que os Estados Unidos está querendo combater com essa história? Ele está querendo combater um negócio chamado dumping. O que é dumping? Dumping é uma maneira de você jogar o preço de um produto lá para baixo para matar a concorrência. Aqui no Brasil acontecia muito com cimento aqui. Eu não sei se ainda existe isso com cimento aqui no Brasil. Por quê? Você tem poucas indústrias de cimento aqui no Brasil. Aí, em determinado momento, aí no passado, surgiu uma nova indústria de cimento. O que as indústrias tradicionais fizeram? Jogaram o preço lá para baixo. A indústria nova, como é nova, não tem dinheiro em caixa, não tem grana para bancar esse prejuízo, né? Porque quando você faz dumping, você está tomando prejuízo. Você está vendendo um negócio mais barato do que é o preço do mercado dele. Às vezes mais barato do que o seu custo de produção daquele produto. Mas você baixa o preço para quê? Para matar o seu concorrente. Depois que o seu concorrente perder, você recupera esse dinheiro quando o mercado subir de novo, né? Então, essa é a história. Você joga o preço lá para baixo, a empresa vai à falência, o seu concorrente vai à falência. Aí depois que o seu concorrente foi à falência, você sobe os preços, que agora só tem você, ninguém pode comprar do concorrente, só tem você no mercado, e você vai lá e recupera todo esse prejuízo que você teve no passado. Essa é a ideia do dumping, né? E muita gente fala que isso seria um dos motivos pelos quais o anarcocapitalismo não funcionaria. Não, porque as empresas fariam dumping e coisa e tal. E eu expliquei nesse vídeo aqui, do Ancapsu Classic, como prevenir cartéis, justamente que esse tipo de coisa só funciona quando você tem restrição do governo para novas indústrias, tem barreira de entrada de novas indústrias. Se você não tem isso, não tem como eles fazerem isso, porque lembra, a empresa que está fazendo o dumping, ela está tendo prejuízo. Então, se você tiver um mercado livre em que várias novas empresas podem surgir numa área, não tem como fazer dumping, porque a empresa vai morrer. Fez dumping para tirar a empresa A, aí depois entrou a empresa B, depois entrou a empresa C, entrou a empresa D. Você vai ficando tendo prejuízo direto, uma hora você quebra, mesmo sendo uma empresa grande, você quebra, né? Então, o dumping só existe quando é ou dumping estatal, que é o caso lá da China, que é o governo da China que bota dinheiro para fazer o dumping desses minerais, ou então quando é um mercado já fechado, que tem poucas indústrias, que o governo tem barreiras para indústrias entrarem, né? Todos esses problemas de cartel se resolvem dessa forma. Você, sem governo, sem barreiras governamentais, você não precisa se preocupar com cartéis e dumping e outros ataques que você tem contra isso, né? Agora, o ponto é esse, o Trump está querendo resolver o negócio de uma maneira que eu acho que é pior do que a solução, do que a situação atual. Mas vamos ver o que vai acontecer. É isso daí, preço mínimo para terra rara, é o que eles estão anunciando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.